Olá, eu sou o jornalista Daniel Fagundes. E eu sou o jornalista Guilherme Wunder. E esse é o podcast A Escuta. Uma crítica, uma resenha, um bate-papo sobre tudo o que aconteceu na série The Wire da HBO. Finalizada em 2008, The Wire é considerada uma das séries mais importantes da história. E para tentar entender os motivos, nós criamos o podcast A Escuta, onde você pode acompanhar essa descoberta junto com a gente. Olá, começando o podcast A Escuta, o primeiro episódio do podcast A Escuta, para falar sobre a série The Wire da HBO, que foi ao ar de 2002 a 2008. Eu sou o jornalista Daniel Fagundes e comigo o também jornalista Guilherme Wunder. Guilherme, vamos falar por que a gente escolheu fazer um podcast sobre The Wire, Guilherme? Pois é, gente, Guilherme Wunder falando, jornalista aqui de Alvorada. A gente estava conversando muito sobre essa série, a nossa ideia de fazer algo legal sobre uma série que a gente não tinha visto, né? Que era um lapso da nossa memória, assim, de não ter assistido essa série, que é premiadíssima, assim, foi nomeada para Emmy, foi nomeada para BAFTA, é considerada pela Rolling Stones como a segunda melhor série de todos os tempos, e é uma série que, ao lado de Sopranos, ali, que é a primeira, e uma outras séries da HBO, que fizeram com que o canal ficasse consagrado pelas grandes produções, né? Tu tem noção do que é isso, assim? A gente sabe que a Rolling Stone ama listas, eu sou um cara também que eu adoro lista, mas, cara, a Rolling Stone botou The Wire na frente de Breaking Bad, Friends, diversas outras séries, How I Met Your Mother, Seinfeld, tem milhões de séries que a gente ama, que a gente adora, e The Wire está em segundo lugar à frente de todas elas, só atrás dos Sopranos, como o Guilherme falou. Foi indicada a 2 Emmys, um BAFTA. E, Guilherme, não sei se é muito exagerado esse segundo lugar, mas que realmente ela tá entre top 5, talvez esteja, né? Ah, cara, acredito que sim. Ela surpreende muito, cara, pela produção, assim, seja pela qualidade de produção, pela qualidade da história, dos roteiros, pelos atores, né? A gente vai conversar aí. Para quem está ouvindo esse primeiro episódio, a nossa ideia é comentar aí, em 10 episódios do nosso podcast, nós vamos comentar aí toda a série, né? A gente está dividindo ela em 2 episódios do nosso podcast por temporada, e nesses episódios vocês vão ver, assim, a quantidade de grandes atores que participaram dessa produção, assim, caras que até hoje a gente está vendo eles em indicação de Oscar, em grandes filmes e blockbusters, e são caras que estavam lá desde o início, assim. Então The Wire tem um papel, seja pela história que ela tem, seja por ter revelado grandes nomes, seja pelo impacto que ela tem até os dias de hoje, a gente pode dizer, assim, não sei o que tu acha, mas eu acho que até hoje ela é muito atual, ela não envelheceu mal. Exato, não envelheceu nada mal. A ideia também, só explicando por que a gente escolheu botar 2 episódios por temporada, é para que a galera também possa acompanhar essa caminhada junto com a gente, vai vendo aos poucos, porque é uma série muito densa. Ela, como o Guilherme recém falou, ela não envelheceu mal, e ela tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, na verdade. É uma série que começou em 2002 e fala muito, muito sobre o racismo, sobre o tráfico de drogas, sobre influências políticas na sociedade, influências policiais. Então, é uma série que, apesar de, ela já faz... Cara, tem quase 20 anos já a série, tem 19 anos. E ela continua super atual. Para contextualizar uma rápida sinopse, a The Wire fala sobre a cidade de Baltimore, o cenário do tráfico de drogas, pelo olhar tanto dos traficantes quanto da polícia. Eles pegam personagens de todos os lados, tem personagens políticos também envolvidos na história, que vocês vão vendo ao longo do tempo, e ela foi criada por David Simon e Ed Burns, que é um ex-policial e pôde ajudar muito no roteiro e na criação dessas histórias. E o David Simon era um jornalista, né, policial, então ele tinha muito know-how para fazer uma série dessa magnitude. Guilherme, tu falou dos atores que até hoje em dia a gente tá vendo aí em prêmios, blockbusters, cita alguns aí, só pra galera ter uma ideia. Cara, esse nosso primeiro episódio vai comentar os primeiros 7 episódios, e nesses 7 episódios a gente vê pelo menos 2 grandes atores em início de carreira.
que eu acho que a galera deve conhecer aí, Michael B. Jordan, cara que fez Creed, fez Pantera Negra, é um cara que está começando na série The Wire. E outro cara que esse é um cara que eu sei que tu é muito fã, que é o Idris Elba, né? Idris Elba, espetacular. O cara é baita de um ator, apresentado pro mundo aí. E é um ator britânico, né, que tá fazendo uma série americana, é muito curioso. O outro personagem principal também do Avon Barksdale, que é interpretado também pelo Wood Harris, que depois também apareceu em vários filmes, tá no Creed junto com o Michael B. Jordan também, não tá? Sim, tá, né? Tá no Creed lá, que eu sei que tu é fãzaço do Creed. Então por isso que eu citei. Bom, então, começando já falando um pouco mais sobre a série em si, o que se passa, a gente dividiu, como o Guilherme falou há pouco, em 7 episódios, esse primeiro episódio aqui. E aí a série começa mostrando o alvo da polícia. Inclusive é o nome do primeiro episódio, o alvo, onde o Avon Barksdale, que é interpretado pelo Wood Harris, se torna o criminoso alvo da polícia, né? A polícia de Baltimore faz um destacamento, que eles chamam, que é como se fosse criar uma força-tarefa para cuidar do caso do tráfico de drogas na cidade que é liderado pelo Avon Barksdale. Depois eles vão abordando mais o detalhamento, como funciona a força-tarefa, vão abrindo o sistema de compras do tráfico de drogas da cidade, e assim eles começam a investigação. Guilherme, o que tu achou desses 7 primeiros episódios, onde ela tem que ser mais detalhista, ela tem que apresentar vários personagens, e esse é um destaque que eu deixo pra série, que ela tem vários personagens e ela tenta aprofundar bastante neles. E o que tu achou desse início de série aí? Cara, eu acho que tem o lado bom e o lado, pelo menos, ruim pra quem não tá acostumado com esse tipo de série nesse início, cara. O lado bom, como tu falou, cara, o roteiro ele é muito bem construído, ele aborda muitos personagens, não só os protagonistas e protagonista e antagonista, que seria o McNulty e o Avon Barksdale nesse primeiro momento. Ele também aborda outros personagens, constrói muito bem todos eles, assim, não tem personagem raso. Então acho que isso é importante até para gerar uma aproximação nossa, junto com o personagem. O público se preocupa com eles. Mas, ao mesmo tempo, para quem está acostumado com séries mais dinâmicas, talvez, isso pode incomodar ou pelo menos atrapalhar. O ritmo é mais lento, ele é mais cadenciado, assim, a construção desses primeiros 7 episódios, ele é algo que, se tu não está acostumado com esse ritmo de série, vai ter momento que pode te cansar. Uhum. Mas não é um cansar ruim. Eu acho que a ideia da série é exatamente acompanhar essa investigação e mostrar daqui a pouco que uma investigação não é tão rápida quanto algumas séries muitas vezes fazem. Claro. Então acho que tem o lado bom de ter um roteiro muito bem construído, só que talvez isso possa ser um empecilho, que eu espero que ninguém use isso como empecilho, as pessoas assistam a série, claro, mas que tem esse momento assim que isso pode acabar atrapalhando um pouco. Não sei se isso aconteceu contigo. Cara, eu sou um pouco mais acostumado com séries lentas mesmo, assim, assisto algumas que inclusive o cara fica nervoso de tão lento que é, então eu já tô um pouco mais acostumado, não é tão, como tu falou, não é aquele negócio tão tradicional americano de se resolver rápido um caso por episódio e vamos embora pra frente. A HBO já tem um pouco essa característica de deixar um roteiro um pouco mais lento, né? Deixar a série um pouco mais devagar. E aqui ela não foge muito disso. Mas eu gostei, eu gosto quando eles aprofundam bastante o tema, eles vão mostrando bastante os personagens, vão criando essa ligação realmente dos personagens com a história. E um detalhe muito importante que a gente falou, que ela se trata de Baltimore, e Baltimore é uma peça central nessa história. Eu acho que a principal personagem da série é a cidade, né? Os outros personagens, os policiais, a gente tem o James McNulty, né? O Jimmy McNulty, que é o principal policial ali, que é interpretado pelo Dominic West. E ele é aquele típico... Aí eu acho que ele já entrou um pouco naquele típico policial que é meio falastrão, que resolve tudo por conta dele, que não é muito de respeitar regras. Isso de cara já deixa um pouco claro na série. Aí tem o companheiro dele, que também é um pouco assim, que é o Bunk, né? Que é interpretado pelo Wendell Pierce, que é um pouco mais controlado já nessa questão de ser falastrão. Mas é um personagem que dá um pouco uma acalmada. Não sei o que tu acha, Guilherme.
Não, cara, eu acho ele um personagem muito, muito legal, assim, até em alguns momentos meio caricato pelo lance dele de beber, pelo lance dele de querer brincar e ser mais mulherengo. E uma curiosidade legal, cara, é que ele é baseado num detetive que realmente existiu em Baltimore, né? Tipo, ele é inspirado no Oscar Rick, que foi um cara que foi policial em Baltimore e que tinha questão do charuto, tinha questão de moda, que é uma coisa que a gente vê muito no Nubank. Ele sempre está se cuidando com os ternos dele, ele sempre com o charuto na mão. Isso foi inspirado num personagem numa pessoa real, assim, que é um detetive que tinha em Baltimore. Acho isso muito massa, assim, cara. E isso é uma coisa da série, que uma outra curiosidade também, que eu já ia falar agora, que tô antecipando a curiosidade, eu vou junto contigo, é essa questão da cidade, e porque muitos personagens da série são interpretados por pessoas da cidade, seja políticos, ex-criminosos da vida real, que em outro episódio a gente vai citar quem é, que tem um papel muito importante para a criação da série. Na série ele faz algumas pontas, mas é um cara muito, muito importante para The Wire ter existido. E também políticos que realmente aparecem na série são políticos reais da cidade de Baltimore. Bom, outra coisa que me chamou muito a atenção foi um dos... Na verdade, ele não é um traficante, ele é um assaltante de traficantes. O Omar Little, que é interpretado pelo Michael K. Williams, que é um baita ator, já se mostra um baita ator no início da série, e o personagem também começa a dar sinais de que vai ser um grande personagem, vai ser um elemento central durante toda a série. A gente vai ver ao longo dos outros episódios se realmente se concretiza isso. Mas é um cara que me chamou muito a atenção também pelas atuações, Enfim, eu acho que nesse início a gente não tem muito o que falar sobre conteúdo, a não ser que é o início realmente das investigações. Em relação ao Avon Barksdale, eles começam a botar a escuta, né, nos telefones, nos orelhões, né, não sei como é, telefone público, né, eu acho que tem muita gente talvez que vai nos ouvir que não tem noção, nunca viu um orelhão, um telefone público na sua cidade, que é um negócio que não existe mais, mas a polícia na época fez esses grampos nos orelhões de Baltimore para interferir ali, saber o que os traficantes estavam tramando durante as negociações, durante todo o esquema de tráfico de drogas. Quer falar alguma coisa sobre o Omar e mais alguma coisa sobre o conteúdo, Guilherme? Cara, eu acho que é importante, eu acho que o Omar, cara, ele vai surpreender a gente muito, assim, ele é um ator muito bom, cara. O ator que faz ele, até tava dando uma pesquisada, caso alguém queira saber mais, cara. Ele fez o filme do Assassin's Creed, ele fez o filme do Caça-Fantasmas, o novo, que saiu em 2016. Ele fez a série Olhos que Condenam, da Netflix também, que é uma série que fez bastante sucesso na época que saiu. E ele é um cara que o personagem dele é muito diferente, porque ao mesmo tempo que ele está envolvido com drogas, ele parece ter eu não sei explicar, mas ele parece ter uma moral de coisas que ele não faz, mesmo nesse mundo que não tem moral. Ele Exato. Tem um código de ética, que é ali que ele respeita. E, cara, ele foi muito bem na série, assim, eu acho que ele vai trazer muita coisa legal pra gente. E outra coisa que tu falou, que eu acho que talvez seja interessante só ressaltar, é a questão do McNulty, cara. Que é uma coisa que tu falou, que é uma coisa que me incomodou muito também. A questão dele, do jeito dele. Meio que ele não respeita o superior, ele passa por cima, ele vai lá no juiz e denuncia um troço, ele volta, ele diz que não foi ele que fez, todo mundo sabe o que ele fez, ele ferra uma galera por ele. Eu não sei como isso vai ser trabalhado nos próximos episódios. Se isso vai causar consequências pra ele ou não. Mas tu sabe, momento ele... mas tu não quer falar pras pessoas porque tu quer manter aquele suspense e tu tá totalmente certo. Né? Pois é, vamos deixar assim então. E pegando o Jimmy McNulty, uma curiosidade totalmente útil, né, que interfere muito na série, Guilherme, tô sendo irônico aqui, pessoal, é que na verdade o nome dele era pra ser Jimmy McArdle, mas ninguém gostou do nome, então o produtor executivo pediu pra nomear o McNulty de McNulty, né, então melhorou bastante, né. Bom, Guilherme, uma coisa que a gente tava esquecendo, mas que é imprescindível pra encerrar esse nosso primeiro episódio. Ano passado, em 2020, a gente teve diversos protestos do Black Lives Matter. O assunto racismo voltou, né, ou ganhou uma força que talvez há muitos anos a gente não tinha visto. E a série, ela trata muito sobre racismo.
uma forte presença de personagens e atores negros, mostrando como que é a periferia, como que é o racismo, tanto na sociedade como na política, na polícia também. Então, eu acho que quem se comove, quem gosta desse tipo de assunto, tem que colocar na lista de coisas para fazer. Assistir The Wire, porque ela dá uma grande aula no sentido de racismo. E também, pegando nesse ponto do Omar, que a gente citou agora há pouco, além de ter essa moral, esse código de ética, ele é um personagem, cara, ele é muito único. Ele é muito único mesmo, de todas as séries que eu já assisti, que talvez não sejam muitas, mas ele é um personagem traficante, ele é negro e ele é gay. E eles tratam isso com uma naturalidade. É um negócio assim, ó, é muito difícil tu achar um personagem tão bem feito como o Omar. Eu acho que tu tá certíssimo. Eu acho que quando a gente fala no início do episódio que a série não envelheceu, que a série envelheceu bem, eu acho que é esses pontos, assim. A questão do racismo que voltou à tona, apesar que nunca deveria ter saído por todos os problemas que a gente vê que acontecem, tá muito presente na série. Então tu imagina como é que era lá em 2002, quando eles começaram isso, essa série, já se falar disso, estamos falando até hoje. Tu imagina o quão mais tabu era na época. E outra coisa é a questão do Omar. Até hoje a gente vê muitas vezes o estereótipo do homossexual. E ele não tem nenhum estereótipo, cara. Ele é quem ele é ali na série, não tem estereótipo de nada em cima dele. E isso também mostra como a série bateu de frente com muitos tabus da sociedade, que se existem ainda hoje, imagina como era no início dos anos 2000, né? Exatamente, exato. Acho que com isso a gente fecha o nosso primeiro episódio do A Escuta. Vamos ver o que vai acontecer agora durante todo esse detalhamento, essa força-tarefa da polícia atrás da organização de Avon Barksdale. E depois a gente volta no segundo episódio para contar o final da primeira temporada de The Wire, da HBO. É isso, pessoal. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.